Taubaté, terça-feira, 31 de março. As mudanças no trânsito que afetaram a vida das pessoas desde o último domingo continuam causando polêmica. Depois de uma segunda-feira caótica com as pessoas tentando entender onde pode e não pode trafegar, transporte coletivo cujas paradas mudaram de endereço, acidentes e atropelamentos com pedestres machucados. Hoje foi a vez do meio ambiente sofrer as consequências das alterações no sistema viário do nosso município. A Praça 8 de Maio amanheceu ao som do ronco de motores oriundo das retroescavadeiras e pás carregadeiras a serviço da Prefeitura de Taubaté, misturado aos carros, ônibus e vans do transporte coletivo. Gente, pelo amor de Deus, olha isso aqui. Não tem aqui. Não, peraí. Deixa eu ver. Não, agora ali eu vi um coqueiro lá. Tais equipamentos foram para a praça com a missão de arrancar as árvores do canteiro central, de frente à delegacia de ensino da região. Moradores do prédio em frente da janela viram uma das árvores ser cortada e jogada em um caminhão. Rapidamente, o engenheiro Eduardo abraçou a segunda árvore na lista de corte e não permitiu a extração. Vizinhos se juntaram ao engenheiro e a situação se transformou em um manifesto. Às 7 horas da manhã, eu moro no prédio ali à frente, minha esposa viu na janela que pararam alguns caminhões aqui na frente. A gente já suspeitava que poderiam remover essas árvores aqui do canteiro central em função da alteração do trânsito que fizeram. Eu desci rapidamente e vim falar com os meninos que estavam aqui aguardando para iniciar o trabalho e eles me disseram que iam cortar a obra. Foi quando eu retornei em casa para avisar minha esposa, para ela descer para me ajudar. Nesse interim, eles cortaram a primeira árvore. Aí eu me agarrei na segunda e aí eles, evidentemente, todos estavam de acordo comigo. Eles não foram para frente, e aí veio o pessoal do trânsito e a gente encontrou uma solução negociada infelizmente, né? Porque não houve nenhum tipo de planejamento em trazer essas árvores para aqui, para esta outra parte da praça. Mas, de qualquer maneira, foi o máximo que a gente conseguiu nesse momento. Sozinho no lugar, o agente de trânsito Braga tentava controlar a situação. Não havia ali nenhum superior do funcionário, ninguém da Secretaria de Mobilidade Urbana ou da Secretaria de Serviços Públicos. Pressionado, o agente ordenou aos servidores da pavimentação que alocassem as árvores para um canto da praça, sendo feito o replantio a cerca de 1 metro somente uma das outras. O engenheiro Eduardo classificou a ação como criminosa. Havia uma engenheira responsável da prefeitura aqui, que ficou, 30 minutos e foi embora, assim como todo mundo do DSU. Esse remanejamento está sendo feito pelo pessoal da pavimentação, que evidentemente eles não são especialistas, não estão com equipamento adequado, mas estão com boa vontade, né? Então, pelo menos isso a gente conseguiu. Se as árvores vão sobreviver, a gente não sabe. Tomara que sim. Moradores saíram na rua com cartazes de protesto, conclamando os transeuntes para aderir ao movimento e reforçar o pedido de socorro. Com essa mudança toda, as pessoas vão definindo, decidindo, não querem saber, não se interessam pelo meio ambiente, pela natureza, por nada. Estavam tirando as árvores, mas cortando, ou seja, jogando na caçamba do caminhão. Nós viemos para pedir, pelo amor de Deus, para replantar essas árvores aqui na praça. Porque eles, inclusive, falaram o seguinte, que se a gente parasse a poda das árvores, eles viriam de madrugada e iam arrancar tudo e pronto. Aí daí que nós começamos a fazer o movimento, paramos o trânsito da Rua Emílio Winter, para poder chamar a atenção da população e da imprensa para que não seja tratado com descaso. Nesse momento que a gente precisa de ar, de árvore, sombra, tudo isso, simplesmente passar a serra. Isso é inadmissível. Cecília, você falou que é moradora do Lumière.
Você foi consultada em algum momento pela prefeitura? Em momento algum. Momento algum, e estou achando péssimo, porque eles dizem que em 60 dias isso vai estar uma maravilha, só que desde o ano passado o trânsito só piorou, isso está um caos absoluto. Aqui às 5, 6 horas da tarde ninguém anda, ninguém consegue chegar em casa, é desesperador. As minhas funcionárias não sabem aonde pegar o ônibus, não sabem como chegar em casa, não sabem nada. Então, assim, a população está na ignorância absoluta na mão de pessoas sem consciência alguma. O único agente de trânsito que temos aqui é o seu Braga, né? A gente chegou a conversar com ele, educado e tal. Muito educado e liso. E liso. Ele falou, e eu quero deixar isso bem claro, que eu perguntei a ele, ele falou assim, não, nós já estamos, para cada árvore que nós estamos tirando, nós estamos replantando 30. Eu perguntei para ele, aonde? Ele não soube responder uma. Aonde que estão replantando? Eu gostaria de saber isso, porque, não, essas daqui são novinhas, tem 2 anos só. Eu falei, então pode começar a matar a criancinha de 2 anos, que não faz diferença também, não é? Só porque tem 2 anos pode cortar? Não, isso é vida, e é nossa vida, é nosso ar. É um assassinato. Isso é um assassinato, isso é um absurdo. A ideia era realmente jogá-las ao chão e matar as árvores realmente. E nós precisamos de sombra para caminhar até o centro da cidade, para poder tirar os carros do centro, que é o grande problema, o acesso até lá. E se tiver árvores e sombras, isso nos ajudaria muito. Rosana, como é que você sentiu a mudança na Praça Santa Terezinha? De certa forma, aliviou a rua do lado de cá, que seria a rua aqui de onde passava, quer dizer, fazendo ao contrário, né, mudando a direção, aliviou, mas em compensação outros lados foram sobrecarregados. Aqui foi sobrecarregada a Praça 8 de Maio. Quer dizer, o problema sai de um lugar e corre para o outro, né? Planejamento nenhum. A gente sente que está difícil para todos nós que moramos em Taubaté. A questão é o seguinte, eles só fizeram isso porque a gente interviu. Então eles tiraram as árvores dali e estão colocando aqui, vocês podem ver, estão colocando tudo embaixo das outras árvores, de coqueiro, mas tem árvore embaixo de fio, que eu não sei se no final eles vão acabar tirando. Então o que a gente precisa de vocês, televisão, que ajuda a população, a gente vai, eu moro aqui na frente, para mim é fácil, a gente vai verificar se eles vão continuar mantendo essas árvores, porque essa árvore depois de replantada precisa de água, né? Com certeza o jeito que foi replantado, que a gente viu, pelo menos uma depois que eu cheguei. Então, eles garantiram, eu liguei para a prefeitura para pedir alguém dessa árvore de arborização para vir e fazer a orientação do replantio dessas árvores, mas não fui ouvida, ninguém veio, está aqui só o pessoal de transporte. Então a população que está fazendo isso, a gente que grita, olha cuidado, olha ali, olha cuidado. Sabe, a gente está fazendo isso, estamos aqui desde manhã sem tomar café, sabe, nesse sol. Estamos fazendo a nossa parte, que eu acho que todo mundo tem que fazer. A gente tem que começar a fazer isso. O brasileiro já começou e a gente tem que fazer mais, principalmente em Taubaté. Todo mundo discorda, mas é uma população acomodada, sossegada. Então, eu nunca fiz isso na minha vida, sentar no meio de uma rua como a gente sentou para impedir o trânsito. Mas tem hora que a gente tem que fazer, porque senão a gente queria impedir isso de acontecer aqui hoje. A gente queria um planejamento melhor, eles voltassem e fizessem uma coisa direito. Mas eles não ouviram, então o jeito é a gente aceitar do jeito que foi feito, plantando tudo de qualquer jeito, mas pelo menos não cortaram as árvores. A senhora percebeu, enquanto a senhora estava dando a entrevista aqui para mim, o transporte complementar parou ali. Desceu pessoas de idade ali no meio. Do jeito que a senhora está vendo atravessar ali, sim, desceu gente. Quer dizer, isso não é jeito de se tratar a população. Pessoas de idade, a gente mesmo informou onde que pegava ônibus, eu não estou sabendo. Tinha que ter uma sinalização antes, tinha que ter um aviso prévio, bem elaborado antes, não alguns dias antes, olha, vai mudar o trânsito, acompanhe na internet. Não é assim que se trata as pessoas, gente. Nenhuma árvore, a gente está aqui, como diz o nosso cartaz, a gente está protegendo. E quem nos protege? Quem nos protege? É o governo, é a prefeitura que tem que proteger a população. A gente não tem ninguém. Se eles tratam a gente dessa maneira,
a gente tem que parar trânsito e acabar fazendo isso mesmo. É o mínimo que a gente pode fazer. Não podemos fazer muita coisa, impedir deles tirarem as árvores, a gente não pode impedir. Mas, pelo menos, de cortarem e matarem as árvores. Passou criança aqui olhando. Que exemplo é esse, gente? Ninguém pensa nisso. No mundo onde só tem má notícia, parece que as pessoas só querem dar mais má notícia. A prefeitura que lida com cidadãos devia pensar nas crianças. Dizem que foi o prefeito que falou para tirar as árvores dali. Não se faz isso, não se manda cortar árvores. No mundo de hoje, no século XXI, onde está tudo sendo voltado, sabe, já para a natureza, o homem está voltando para a natureza, está se conscientizando e em Taubaté corta árvore. O trânsito, que já estava complicado por conta das mudanças, ficou pior ainda. O arquiteto e urbanista Marcelo Galdino cobrou do agente Braga o projeto, croquis, esboço, rascunho ou qualquer outro documento oficial que justificasse a retirada das árvores do local. Mas obteve como resposta não tenho isso aqui no momento. É muito triste o que vem acontecendo, essas transformações da cidade, pois não existem essas audiências públicas, né? Mas só que eles colocam em horários e não avisam a sociedade do que vai acontecer dessa transformação, da questão do trânsito, né? Você está tirando uma árvore de um lugar e colocando em outro, não tendo uma noção paisagística, sabe? É muito triste, é revoltante. Marcelo, só um minuto. Você é arquiteto? Sim, sou arquiteto e urbanista. Tá. Você é de algum escritório em Taubaté? Não, sou arquiteto autônomo. Registrado junto ao CAL? Sim, junto ao CAL, tudo certinho. Nós estamos conversando com quem entende e com quem pode falar. Então, os microfones estão abertos para você falar à vontade, Marcelo. Muito obrigado, e eu peço muito obrigado a vocês estarem aqui registrando isso, esse crime, né? Porque é um crime isso, né? É um crime que acontece com a nossa cidade, né? Esses nossos governantes, esses políticos, não dão essa base para a gente poder ajudar a transformar a cidade, ajudar a melhorar, né? É muito triste como cidadão isso, né? Não falo como arquiteto urbanista, mas como cidadão, porque todas as pessoas poderiam contribuir cada vez mais, um pouquinho mais, né? Marcelo, eu estava do lado do Braga, que é um agente de trânsito, e até onde a gente sabe, ele é uma pessoa de confiança da secretária de Mobilidade Urbana. E você fez algumas perguntas que eu também já tinha feito, mas ele respondeu, mas não quis gravar. Isso, para mim, ele disse que não tem ordem. Agora, você perguntou para ele aonde estavam replantadas. Ele falou para você que as árvores tinham sido replantadas. Nós falamos em projeto, ele falou que não tem, né? Foi isso? Não, ele simplesmente falou que não tem nenhum projeto com ele em mãos, que estava na Secretaria do Meio Ambiente, mas se é um canteiro de obra, né? Se é alguma coisa assim, pelo que eu entendo, você teria que ter uma planta, né? Você teria que ter uma planta... vamos remover essa árvore para tal lugar. E eles não têm, simplesmente vai fazendo um buraco, né? Vai furando e vai locando, né? É triste isso, né? 5 minutos antes de você chegar, ali naquele canteiro, chegou o transporte complementar, desceu pessoa de bengala no meio da obra. É muito triste, você não tem nem um apoio, né, para o cidadão, para ele passar para o outro lado. Quer dizer, a pessoa ela desce, né, passa no meio da obra, é arriscado a cair, e quem vai assumir essa responsabilidade? Ninguém. Infelizmente é triste, né? Nós podemos aproveitar o fundo aqui, ó, para vocês verem como é que isso está funcionando. Você quer narrar? Eu acho que é até engraçado narrar, porque eles estão fazendo o buraco, não estão tirando medida, né, da onde pode colocar a árvore, e tá colocando, e é isso. Acabou, não tem um projeto, não tem um paisagista, não tem um agrônomo, não tem alguém que possa vir aqui dar um auxílio, infelizmente. Vou levar até o Conselho de Arquitetura, falar o que está acontecendo na cidade, porque está acontecendo tantas transformações na cidade, pois a própria sociedade que reside aqui em Taubaté não entende o que acontece, né? Não só na questão de você mudar as árvores para algum lugar, mas questão de trânsito, questão de equipamento público, quer dizer, tem muitas coisas ruins, né? Mas esse é o grande problema, né? Eles brincam com o meio ambiente e acham que é um jogo de Lego, monta ali, coloca ali e pronto, e acabou. Quando nós perguntamos ali, só para encerrar, quando nós perguntamos para o Braga sobre o projeto, ele afirmou que estava fazendo e não tinha projeto, eu falei para ele,
Hoje tem AutoCAD, hoje tem internet, o projeto não precisa estar no papel, certo? Exatamente, num desenho, até na mão, você tem um escalímetro para você desenhar, né? Assim como você é engenheiro, você entende também, né? Esboçar um croquis, até um croquis com alguma medida você poderia ter e não tem aqui, a gente não vê, não tem nada colado, é só isso. Isso que a gente vê. Olha lá, a prova ali, eles estão tentando achar um lugar para quebrar, para plantar. Exatamente, é o que eles estão fazendo. Já quebraram a raiz, né? A raiz principal, agora vai encaixar. Daqui um tempo a gente não sabe se vai morrer, né? Porque cada árvore ela precisa de uma medida, de uma distância, né? Para ela crescer e sobreviver, né? E aqui a gente não está vendo nenhuma dessas coisas, né? Planejamento? Tá sendo uma horta, uma hortinha, né? Vamos colocar ali e pronto, sem planejamento. Você consegue dar uma nota para esse planejamento da mobilidade urbana? 0 é muito alto, né? Tem que ser bem mais baixo. Durante a nossa reportagem, o veículo do transporte alternativo parou para o desembarque de passageiros, bem onde era o canteiro central, que a partir daquele momento se transformou em um espaço cheio de buracos profundos e com entulho do que restou do meio-fio. Não há uma discussão com a sociedade. Essa região é extremamente quente, né? Taubaté é muito quente. A gente tem um pouquinho de verde aqui, né? E isso pode fazer diferença para amenizar um pouco a temperatura aqui da região. Pelo menos há 6 meses a gente sabe que as mudanças vão acontecer, que a gente vem escutando. O senhor acha que era no dia no dia da mudança era a hora de cortar a árvore? Não, eu acho, inclusive, eu vou ser muito sincero, para quem mora aqui no centro, todas as mudanças que foram feitas foram muito para pior, né? A gente percebe bastante movimentação do pessoal de mobilidade, mas, gente, eu tô vivo em Taubaté desde 2008, né? Hoje, o centro, a partir de 5 horas da tarde, ele é completamente congestionado. Antes dessa mudança e agora também. É claro que agora tem um tempo de adaptação. No meu entender, piorou muito. Fizeram algumas coisas, no meu conceito, surreais, como aquela entrada ali, como aquela que tinham feito ali no McDonald's. Aquilo, gente, não existe, pelo amor de Deus. Aquilo pode causar acidente. Uma pessoa vem inadvertidamente à noite. O senhor sabe que das mudanças no domingo à tarde até agora, a cidade já teve 5 atropelamentos e 5 acidentes. Eu acredito que tenha ocorrido, porque o povo ficou absolutamente desorientado, o pessoal de trânsito está fazendo o possível para orientar, mas eles não estão 24 horas, eles não estão todos os momentos nas ruas, em todas as esquinas. Enfim, acredito que infelizmente possa ter acontecido isso. O seu Taio Frediani, quando viu a gente chegando, correu atrás para contar a coragem que o senhor teve de se agarrar à árvore e de segurar. Que qualquer cidadão que tenha um pouquinho de amor pela cidade, pelo lugar onde vive. Eu não sou de Taubaté, sou de São Paulo. Eu estou aqui desde 2008, mas infelizmente, desde 2008, eu só presenciei péssimas administrações públicas. Sabe, eu não tô julgando o caráter de ninguém, eu estou julgando competência, né? Essa mesma praça um dia era aberta, veio um prefeito, fechou, veio um outro, abriu. Quer dizer, o que eles fazem com o dinheiro da gente? Eles rasgam na minha cara e isso eu não posso aceitar, né? Eu dou duro para trabalhar, eu dou duro para trabalhar, para pagar os impostos, então infelizmente é isso que está acontecendo aqui em Taubaté.